É bom ter medo? Depende. Qual medo? Existe o medo natural e o medo doentio. Mas afinal, o que é o medo? Quando eu comecei a estudar sobre o que o medo provoca na vida das pessoas, eu fiquei impactado com o poder que o medo tem. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, geralmente quando nos sentimos ameaçados, tanto fisicamente como psicologicamente. Sentir medo é normal a todo ser humano. Sentimos medo como reação natural de preservação da vida. É bom ter o medo natural, ele é sadio. Todos nós já nascemos com ele. O medo natural faz você ter alguns comportamentos bons. Por exemplo, não correr muito com o carro, porque pode se acidentar. É um medo protetor. Agora, o medo doentio é aquele que escraviza a nossa mente, que não deixa a gente progredir, ser feliz e nos trava quando temos que falar em público. É o medo que impede você de descobrir a sua identidade. O medo que encoberta as suas capacidades, seus dons, seus talentos e as suas habilidades. O medo que parece um demônio que vive na mente das pessoas e impedem elas de viverem o melhor da vida. Grande parte das pessoas são capazes de falar em público e falariam muito bem, mas tem medo. O medo ruim pode se transformar em uma doença chamada fobia social. É quando as pessoas têm receio de interagir com outros porque temem o julgamento que farão dela. O medo de ser julgado. Você não fala em público porque tem medo de ser julgado. Tem medo do que vão dizer sobre você, do julgamento que farão sobre você. E neste curso tem uma aula específica que vou te ensinar como não se importar com os julgamentos. A fobia social, este medo doentio, atinge cerca de 12% da população mundial. Um pesquisador disse que esse é o único medo que tememos mais que a morte. Temos mais medo de falar em público do que o medo da morte. A fobia social pode desencadear transtornos como depressão, crise do pânico e por aí vai. Você sabe quais são as principais doenças do século XXI? São doenças ligadas a fatores emocionais e psicológicos. O medo de falar em público é um medo emocional. De acordo com a OMS, é possível que a depressão seja, até 2030, a condição mais comum do mundo, mais ainda que problemas cardíacos ou câncer. Estou te dando um panorama geral do que o medo pode causar em nossas vidas. E se o seu problema é medo de falar em público, nós vamos vencê-lo a partir de agora. Entende por que temos que começar pela psicologia? O medo de falar em público é, na verdade, o medo de ser julgado pelas pessoas. Quantas coisas você já deixou e ainda deixa de fazer por causa do medo? Você tem dons, talentos e habilidades, mas tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você, do julgamento que farão sobre você. Na verdade, você não tem medo de tentar ou errar. Você tem medo do que as pessoas vão dizer sobre você. Coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar mesmo com medo, porque se vence o medo encarando o medo. O medo te escraviza. Quantas pessoas morreram sem viver coisas extraordinárias, mas não viveram porque tinham medo do julgamento dos outros? Quantas coisas boas você tem para dizer? Quantas coisas boas você tem para ensinar às pessoas, mas tem medo? Mas neste curso você vai vencer o medo, vai aprender técnicas para viver o seu sonho de falar em público e ajudar outras pessoas com o que você tem a dizer. Quero que reflita agora o que você não faz na sua vida porque tem medo. Tem medo do que vão falar de você. Talvez você tenha algo que mudaria a vida das pessoas e você não faz porque vão julgar você. Muitas pessoas ao meu redor que me conhecem dão risada de mim, não acreditam no meu trabalho.
dos meus cursos, dos meus empreendimentos. Mas sabe o que eu faço? Na próxima aula eu vou te ensinar o que eu faço. Vamos falar de oposição. Como lidar com a oposição? Como não deixar a oposição interferir em tudo aquilo que você tem para dizer? Não deixar a oposição influenciar em quem você é ou quer ser. Reflita, você tem medo de ser julgado? Estamos na jornada mais importante do universo, a jornada que você vai falar em público e vai ter uma ótima oratória. Nossa jornada começou! Espero ter feito você enxergar coisas importantes na sua vida. Espero ter aberto seus olhos para ver que podemos abandonar alguns medos que nos impedem de crescer e focar no nosso objetivo, que é falar em público e ter uma ótima oratória. Quando você tem medo, você não toma decisões. E o topo do fracasso é não tomar decisões. Até a próxima aula.